Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. Duas horas e 1 minuto. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui com mais um programa de Agro em Ação, com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Ângela Lobato e Sônia Lobo. Nosso programa está no ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e o seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, controle e erradicação de doenças e pragas. Hoje, com o tema Programa de Defesa Agropecuária do Estado do Amapá, e com a nossa convidada, a doutora Kelly Gonçalves, médica veterinária pela UFRA, especialista em gestão pública e mestra em ciências ambientais pela Unifap, auditora fiscal estadual agropecuária e hoje como diretora de defesa agropecuária da Diagro. Boa tarde, doutora Kelly. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Nós agradecemos a sua presença, pois sem a presença dos nossos convidados fica difícil a gente fazer o programa. E qualquer dúvida dos ouvintes, dúvidas, perguntas ou sugestões, vocês podem mandar para os nossos canais de comunicação, não é isso, Sônia? É isso mesmo. Boa tarde, ouvintes internautas da Rádio Difusora Macapá. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Vocês podem estar acompanhando o trabalho da Diagro através de nossos canais oficiais de comunicação. No Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Tire suas dúvidas, orientações, perguntas, sugestões. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá e vocês também podem mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, o 969-8403-5499. Repetindo, 969-8403-5499. E hoje, com o tema do nosso programa, é sobre defesa agropecuária no estado do Amapá de 2004 a 2017, não é isso, doutora Kelly? 2023. 2023, certo. E essa temática, doutora Kelly, o que seria o Programa de Defesa Agropecuária de 2023 a 2027? Então, meninas, foram diretrizes determinadas pelo Ministério da Agricultura, onde se viu a necessidade que cada estado pudesse ter um programa, né, um plano de ação. E paralelo a isso nós temos, por exemplo, o SUS, né, que é da saúde, nós temos o da defesa agropecuária, que é o SUASA. Então, esse programa, ele busca, resumidamente, ter um planejamento integrado de ações de defesa agropecuária, de cada instituição de defesa de cada estado, de forma a subsidiar, né, a elaboração de planos plurianuais dos estados. Então, é uma análise que o próprio órgão de defesa faz, né, vendo as necessidades, discute a nível federal e também repassa ao PPA do estado do Amapá, no caso, né, a Diagro, que é pertencente ao estado do Amapá, repassa para que seja inserido nas ações anuais do estado. E também de forma a gente monitorar essas ações, né, de forma a que tenhamos um melhor desempenho das atividades de defesa agropecuária do estado, em benefício, obviamente, à sociedade, né, a sociedade amapaense, e como é um programa que é a nível nacional, também para o Brasil inteiro, né. Fato este que o Brasil ele é referência mundial da defesa agropecuária. E o que é o PPA SUASA?
Então, o PPA Suasa é o PPA, né? É o programa plurianual, né? Um plano plurianual que existe em todos os estados, mas quando a gente fala Suasa, né, ele é vinculada ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, como eu falei. Um paralelo ao SUS, que tem da saúde, nós temos também a da defesa agropecuária. Então, são discussões, né, que há entre essas OESAs, né, os órgãos estaduais de defesa. Eles discutem as melhores formas de ações. A gente utiliza metodologias conhecidas como OKR para elaborar um plano estratégico, a partir desse plano estratégico, ações específicas de cada estado. Assim que a diretriz do SUASA é o que? É ter uma visão estratégica com foco em resultados, né, onde a gente elabora metas e acompanha essas metas, a execução delas. Há um alinhamento intergovernamental entre o Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo federal, e no caso as OESAs, né, os órgãos estaduais dos estados, com o governo do estado. E essas ações, essas metas, elas são baseadas em risco, que é onde a gente tem a nossa grande missão, que é uma identificação precoce de qualquer doença e praga, assim como evitar a disseminação delas, se porventura entrar no estado. E temos a questão também da inspeção, que ela está dentro da defesa, né? E de uma forma bem simples de acompanhamento, de análise, em que acaba norteando as ações do órgão de defesa do Estado. Então é um plano de ação, né? Resumidamente, é um plano de ação distribuído por diversas ações da Diagro, onde a gente faz acompanhamento de execução dele. Ou seja, o Ministério ele faz essa análise do que é necessário em cada estado e coloca isso como metas para cada estado, né? Essas ações a serem executadas pela agência estadual. O Ministério, ele nos direciona, ele apresenta uma ferramenta de análise, e aí quem vai identificar os gargalos, né, as ações corretivas, é o próprio estado. Então, o Ministério ele nos provoca e a gente estuda, analisa e determina as ações, as metas a serem executadas. Então, o Ministério acaba sendo ele é o norte, né? Ele dá um norte, mas órgão. Quem define realmente de que forma as metas vão ser executadas é a própria agência. É a própria agência. E essa ação, esse plano, ele tem em cada estado. Cada estado assume essa responsabilidade. E periodicamente há reuniões de discussão, há relatórios semestrais, anuais de acompanhamento dessas ações, e que faz com que realmente o sistema de defesa ela se torne unificado. Então é compartilhado a ação que a Diagro faz do estado do Amapá com as ações da ADEPARÁ no Pará, da Idaron em Rondônia, na DAPA no Paraná. Então nós temos conhecimento de ações dos diferentes órgãos de defesa de todo o Brasil. E fora que até a troca de experiência, né, de entender como o outro fez, que deu certo, que a gente pode também introduzir, né, no estado do Amapá. Então, assim, tem sido essa forma integrada tem nos ajudado muito. Né? Para também verificar de que forma está sendo feito nos outros estados e está dando certo. Aí um estado ajuda o outro a mostrar as experiências positivas e negativas também, né? Exatamente. Quando se trabalha em grupo, né? Exatamente. O que dá certo, né, a gente busca como exemplo. O que não deu certo, a gente busca saber por quê. O porquê. E também sempre entender, existe a regionalização dessas ações. De repente, uma forma que deu certo em outro estado pode não dar em outro, né? A gente tem nossas peculiaridades, nós somos o único estado que tem, por exemplo, mais bubalinos do que bovinos. Então, tem determinadas ações que pode não dar certo aqui no Amapá e que deu certo em outro estado. Então, tem que ter uma análise. Por isso que é importante ter a análise da equipe técnica do órgão de defesa de cada estado. E a criação também, no caso do nosso estado, que ela é extensiva, né? Ela é um animal mais solto, mais disperso. E essa questão das chuvas é difícil juntar os animais, né? Isso também é uma característica de estudos de como vai ser feita uma ação, né, doutora?
Exatamente. Tanto que nós fomos o único estado que teve uma etapa única da vacinação contra a febre aftosa em decorrência da questão climática, né? De reunir o rebanho só durante um período. A gente tem resultados das campanhas de brucelose, da vacinação contra a brucelose, onde ela tem um índice muito melhor no segundo semestre. E que a gente associa realmente a questão das questões climáticas. Criação, né? E as questões climáticas, né? Que acaba interferindo, né? E por que esse plano prevê todos esses anos, doutora? No caso aqui de 2023 a 2027. Por que esse plano é feito já conferindo vários anos? 2023 foi o momento em que nós reconhecemos essa ferramenta, discutimos, né? Passamos alguns meses verificando a melhor forma de quais seriam as ações que poderiam resolver muitos entraves identificados pelas ferramentas. E a execução dele realmente se iniciou a partir de 2024, né, das ações e o acompanhamento dela. Mas é importante entendermos que as ações, a maioria dessas ações, elas são contínuas. Nós temos, por exemplo, a educação sanitária. A educação sanitária, que é uma ação de sensibilização da sociedade ou dos próprios autores da cadeia produtiva, ele precisa ser constantemente sensibilizado frente às ações de defesa, né? Qual o papel dele, né? Ele entender que ele é responsável pelas ações, entender que ele é o autor principal, né? da ação de defesa, a questão de compartilhamento de responsabilidades. Então, assim, a exemplo da educação sanitária, é uma ação que ela é contínua. E que esse monitoramento também deve ser contínuo. Então, por isso, essa necessidade de ter um plano integrado e que ocorre por diversos anos. E que provavelmente daqui para 2027 nós iremos sentar e discutir um plano plurianual, né? Um próximo programa de defesa agropecuária, para estar inserido dentro do PPA do governo do estado. Aí, no caso, sempre, né, a maior defesa sempre é a prevenção, né, doutora? Sempre tentando, como a senhora falou no exemplo da educação sanitária, sempre mostrando que todos nós temos um pouco de responsabilidade de tudo que está acontecendo no meio rural, né? Quem trabalha no meio rural, você na criação do seu animal, no manejo, no transporte dele, tudo isso envolve diversas responsabilidades que o produtor tem também, não só a agência de fazer a prevenção, mas também o próprio produtor fazer sua parte, não é isso? Exatamente, ele entender que ele faz parte disso e que todo o trabalho, né, da Diagro é envolvido diversos atores, inclusive o produtor dessa cadeia, né? A Diagro, ela é responsável pelo controle sanitário dos animais de produção. Então, o produtor precisa entender que ali a nossa atuação é de promover a ele, dar uma segurança sanitária. E, ao mesmo tempo, a sociedade entender que vai chegar à mesa dela produtos seguros, né? Produtos de qualidade, né? Acho que no programa passado, no anterior, nós tivemos aqui a presença no colega que falou sobre essa questão dos animais de produção. E ele foi comentado aqui que muito se fala mais, né? As pessoas se preocupam mais com a questão dos bovinos e bubalinos, né? Mas os produtores também têm que se conscientizar que animais de produção também são os caprinos, os ovinos, os peixes, as aves, né? E as abelhas, né, doutora? E como é que está essa conscientização do produtor? É um trabalho contínuo, né? Mas hoje a gente já verifica essa presença do produtor, que aquele produtor que produz só tem colmeias, né? Só trabalha com abelhas. Ele já sabe da importância da obrigatoriedade de ter o cadastro na Diagro, né? Da necessidade de atualizar esse cadastro dele. Então, é um trabalho que há muito tempo a gente tem feito em relação a isso, mas que pelos resultados, né, de campanhas, né, por termos cadastros não mais somente de produtores que têm bovinos e bubalinos, mas que às vezes nem tem bovino e bubalino, mas tem essas outras espécies,
Isso tem gerado uma produção melhor e um acompanhamento melhor do órgão de defesa. Nós temos produtores que têm apenas tanques de peixes, caprino e ovino, questão também de criação de equinos, né? Nós temos cadastro somente de aras, né? Ou de propriedade que tem apenas equinos, até mesmo porque a gente tem uma ação de fiscalização em eventos pecuários, que a gente precisa emitir guia de trânsito para esses locais, a gente precisa cobrar exames para um evento de aglomeração. Então, assim, é um órgão que ali preza, ele trabalha tanto na questão na propriedade, quanto em eventos pecuários, quanto em estabelecimentos que tem a produção de alimento, né, como o transporte desse alimento até chegar a ser comercializado à sociedade. Quer dizer que é uma forma de manter e garantir a seguridade do que vai chegar ao consumidor, né, ao público, né, tanto em forma de alimento como em forma de lazer, né. O animal que está indo sendo aglomerado está garantido que ele está com saúde. Uma vaquejada, né, uma cavalgada, né. É isso. E, doutora, esse mês que passou agora, de novembro, ele foi marcado pela campanha de atualização cadastral. E a gente verificou que, na realidade, quando chegou no final desse período, a Adiagro sentiu necessidade de estender por mais 15 dias, não é isso? Mais 2 semanas, dias úteis, 10 dias úteis, né? Isso. E o que isso a gente pode avaliar sobre isso, doutora? O que causou essa... Por que foi adiado? Por que foi estendido esse calendário? Entendemos que é o momento que a gente tem de aproximação com o produtor, onde ele deve comparecer ao escritório da Adiagro, né, conversar, falar sobre a distribuição dos seus animais, por faixa etária, né, número deles. E aí a gente identificou que um índice baixo ainda de atualização para esses produtores. E tem a questão das chuvas, as chuvas demoraram muito a vir, né? E a gente percebe que não tem tanta chuva comparada aos outros anos. Então, temos propriedades que o acesso durante a seca é difícil. E também, assim, para que possamos melhorar o nosso próprio índice, né? Diante da importância que tem desse cadastro. Porque a gente precisa entender que o objetivo da Adiagro não é notificar o produtor, adverti-lo ou autuá-lo. É trazer ele como parceiro. Então, houveram algumas necessidades por parte de produtores para se prorrogar essa atualização. Então, a gente acabou tendo que estender por mais 10 dias, né? 2 semanas. 10 dias úteis, né? Foi até o dia 28 de novembro essa atualização cadastral. Para que eles pudessem realmente ir até a Adiagro, para a gente poder fazer essa atualização. E é importante sempre frisar que não é somente os produtores que criam bovinos e bubalinos, mas que criam essas outras espécies que a gente já relacionou. E que o cadastro ele é a base de tudo, né? É ele que vai nos nortear, inclusive até para fazer a elaboração do Programa de Defesa Agropecuária, né, do PPA SUASA. A gente precisava ter uma base de cadastro para entendermos o que nós poderíamos fazer. E que, inclusive, o próprio cadastro, ele é uma dessas ações do PPA SUASA, né, do Programa de Defesa. Então, é uma campanha que ela é primordial. Ela veio em substituição à campanha de vacinação contra a febre aftosa, né? É uma das obrigatoriedades para a gente poder retirar a vacina, é ter uma base cadastral sólida, mais real, né? E assim é por isso que houve também a necessidade de ter essa prorrogação. É questão de atualizar números, né, doutora? Ela garante que você destine, por exemplo, falando em governo federal, ele destina verbas para aqueles estados que apresentam números, né? Então, se não houver uma atualização cadastral
concisa, concreta, fica difícil você avaliar o número real de animais existentes, animais de produção, né? E aí a gente pode até ter perdas, assim, né? De investimentos de federais, assim, né? Porque se você não souber o quantitativo do seu rebanho, fica uma informação não concreta, né? Aí fica difícil a gente barganhar, negociar sem ter números, né? Que possam ser avaliados, não é isso? Exatamente. A gente está tendo aí um boom de investimentos no estado do Amapá. E aí até para se compreender em que se investir, vale a pena investir em biotecnologia, em reprodução de búfalos, né? De bovinos, de aves, né? É entender como funciona, como as questões em relação à pecuária do estado. E também para a questão sanitária. Para eu planejar uma vigilância ativa em propriedades, que ela deve ser baseada em risco, eu preciso saber quais são as propriedades, quais são as suas distribuições, saber quantas propriedades no estado do Amapá são de risco. Então, o rebanho real, né? E o rebanho real, sim. A gente precisa saber. Para eu afirmar hoje que nós somos o único estado que tem mais buvalinos do que bovinos, foi baseado numa atualização cadastral. E baseado na atualização cadastral dos outros estados também. Né? Então, todas essas ações que a Diagro direciona ao produtor, à sociedade, da mesma forma feita nos outros estados. E isso ajuda, no caso, o produtor nos ajuda trazendo as informações corretas, né? Exatamente, nos ajuda trazendo informações corretas durante a atualização cadastral. Isso não quer dizer que ele não precise vir em outro momento para atualizar, ele pode vir sim na Diagro, informar quantos animais nasceram, se algum veio a óbito. Lembrando também que o produtor ele pode, em caso de aparecer qualquer doença nesses animais, uma suspeita de alguma doença, morte de animais, ele precisa também informar a Diagro. E ele entender que, como eu falei no início, que ele faz parte dessa cadeia e ele é primordial para a gente também. Ele é um grande parceiro nosso. Na verdade, ele que está lá na ponta, né? Apesar de que os colegas que estão nos escritórios, a gente fala que estão na ponta, mas no extremo mesmo quem está é o produtor, que ele está ali vivenciando o dia a dia da sua área, né? do seu plantel. Ele está ali olhando seus animais, ele está vendo o que está acontecendo, né? Então, ele realmente é o feedback real, né? Ele que traz a informação real e do que está acontecendo no momento certo, né, doutor? Isso, nós temos uma capilaridade, né, muito, muito representativa. Nós temos 16 municípios e temos 13 escritórios distribuídos. Isso não quer dizer que nos outros 3 não há atuação da Diagro, sim, há atuação dela de vigilância, de fiscalizações, de educação sanitária nesses municípios também. Então, a Diagro está presente junto com esse produtor, né? Tá participativo junto com o produtor. E aí o ideal seria que o produtor estivesse mais perto, não é? Sim. Estivesse mais perto, trazendo as informações não só no período da atualização cadastral, mas também nas mudanças que ocorrem dentro da sua área de produção, né? Qualquer alteração ou qualquer aquisição, né, doutora? Não, foi até bom você ter tocado a questão de aquisição. Aquisição de animais, comprar animal, tem que ser com a GTA, com a Guia de Trânsito Animal. E para que ele possa emitir essa guia de trânsito animal, tanto a origem quanto o destino desse animal tem que ter o cadastro na Diagro. Olha só a importância de você ter esse cadastro e ele estar atualizado. E se eu tenho bovina bubalina, eu tenho que manter a vacinação das fêmeas de 3 a 8 meses contra brucelose. Certo, então é isso que eu estou falando. Até na aquisição, aí às vezes a pessoa, eu vou comprar só uma caixinha de abelha, mas tem que declarar, né, doutora? Tem que ir na Diagro, fazer, na UVL, né? Nos escritórios de cada município que estão aí em 14 hoje, não é? Nós estamos em 13 municípios. Em 13 municípios hoje. E aí o produtor ir lá na Diagro conversar, falar sobre suas aquisições ou as vendas também, né, doutora?
Sim, sim. O produtor ele comprou o animal, eu tenho que ter o cadastro, a origem de quem eu comprei, o vendedor precisa ter o cadastro, ele vai lá no escritório da Diagro, onde ele movimenta, emite a guia de trânsito para esse outro produtor. Então sempre, eu comprei uma área, quero criar aves. Antes de eu transportar essas aves para essa minha propriedade, eu preciso cadastrá-la na Diagro e o vendedor precisa emitir a GTA para essa minha propriedade. Porque até a questão quando vai declarar o animal, né, doutora, aí se o cara comprou e não fez o trânsito da forma correta, como é que o animal vai nascer grande, não é isso? Como é que vai explicar isso, né, doutora? Que a vaca nasceu já adulta? Como assim? E isso aí, pensa-se que não, mas aí não sabe como esse animal estava sendo manejado na outra propriedade, né? É uma segurança também, né, doutora? Sim, verdade. Saber da origem, saber... Para ele emitir uma GTA, é porque é uma propriedade que está com as atualizações, que fez todas as questões sanitárias, de vacinação. Então, cumpre sanitariamente, né? É o que permite. É igual para poder participar de um evento pecuário. Para ele participar de uma aglomeração, é porque ele cumpriu todas as questões sanitárias solicitadas. Para ele chegar de maneira correta até o evento, ele teve que passar por várias exigências que estão na lei federal, não é isso, doutora? Lei federal, lei estadual. Lei estadual também, que eu sempre costumo a frisar aqui, que não é da cabeça da gente que sai essas coisas, né? Exatamente. É baseado em algo científico, isso, né? E baseado em lei. A partir de algo científico, se estabeleceram leis, né? Para serem cumpridas. Certo. E, doutora, em relação a essa atualização cadastral, vamos só aqui falar, só para fechar o assunto. Tá. Quem não fez, doutora? Quem não fez essa atualização cadastral? O que pode acontecer? O que vai acontecer? De que forma ele pode contornar essa falha do produtor? O produtor ele precisa, mesmo que não tenha cumprido o prazo estabelecido, ele precisa imediatamente procurar um escritório da Diagro para realizar essa atualização cadastral. Tá? E aí ele vai ter, ele pode ser notificado, advertido, autuado. Aquilo que eu falei inicialmente, nosso objetivo não é fazer isso, a gente só faz isso quando se estourou todas as instâncias, né, de sensibilização desse produtor e ele realmente não cumpriu. E mesmo tendo notificações ou autuações, ele tem até 15 dias para ele apresentar uma defesa, tá? Mas a gente, independente disso, a gente espera que o produtor ele vá o mais breve possível fazer essa atualização cadastral. Porque isso vai impactar até entender que com a retirada da vacina de febre aftosa, a gente precisa demonstrar que esse cadastro ele está sólido, né? Está bem estabelecido. Então, mesmo que ele atrase, ele precisa ir nesse escritório para a gente poder realizar essa atualização cadastral. E, por exemplo, quando a gente fala assim em censo, em IBGE e tudo, são evidenciados esses números que são declarados em várias instâncias, que fazem o governo ler essa importância econômica de cada estado, não é isso, doutora? E por isso também a importância do comprometimento em fazer essas declarações, né, de forma correta, não é isso? Sim, com certeza. Esses dados, essas informações, os dados cadastrais, né, eles são base para discussões e direcionamento de investimento. Né? Até para os bancos terem conhecimento. Eu posso abrir crédito para produtor rural, mas esse produtor rural precisa ter o cadastro no órgão de defesa do Estado. Né? Ele precisa cumprir as de ordens sanitárias para poder valer a pena o investimento. Já pensou? Eu vou fazer um empréstimo de R$100 mil e eu não tenho controle sanitário desses animais, né? Eu preciso ter dinheiro para pagar esse empréstimo, né? Tem que ter garantias, né? Exatamente. Então, entender que nós estamos ali para promover o desenvolvimento do estado do Amapá na questão da pecuária. Porque muito ainda tem essa visão da agência de defesa como um órgão de sanção.
Mas não é bem assim, né? Não. As sanções, elas são as consequências do não cumprimento. Primeiro a gente conversa, a gente sensibiliza, a gente divulga o que deve ser feito. Agora, o produtor que não cumpre, infelizmente, precisa justificar o motivo pelo qual ele não assumiu essa responsabilidade. Porque a sociedade está em nossas mãos. Temos que entender que trabalhamos numa saúde única, né? Onde há o envolvimento da questão animal, humana e ambiental. Muitos casos, às vezes, que aparecem nas redes públicas de saúde, a exemplo de doenças como tuberculose, porque não pode ter vindo, de repente, de um consumo ou de uma manipulação de uma abate carne, clandestino, né? De uma carne proveniente de um abate clandestino ou irregular, né? Se a presença da inspeção de um órgão de fiscalização. Então, a gente trabalha de forma integrada. Então, olha a responsabilidade que está com o produtor, que está com o dono de um abatedouro, que está na mão de um estabelecimento que é, por exemplo, um açougue, por exemplo. Olha a responsabilidade que está, a sociedade que está na mão dele. Vamos agora ao nosso intervalo. A nossa vida pulsa em todo lugar. Diagro em ação. Em todo lugar, só dá Difusora. 630 graus de emoção. Essa é a Rádio do Verão. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Reis Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. Você sabia que a sua empresa é parceira da Estácio? Isso mesmo. Através dessa parceria você tem acesso à graduação, pós-graduação com descontos exclusivos. Aqui você tem aulas presenciais e digitais, com a flexibilidade que você precisa, garantindo a melhor estrutura e qualidade de ensino, para que você conquiste o teu sonhado diploma. Vem conhecer um pouquinho mais dos nossos laboratórios. Além disso, você tem acesso ao serviço escola de psicologia e atendimento jurídico. E aí, gostou? Aproveite as vantagens e venha fazer parte da maior instituição de ensino superior. Você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações, entre em contato no nosso número 96 98801 1051. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Garapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Casa do Pecuarista é tradição em Macapá para quem cria e planta. Ei, agricultor, homem do campo e da cidade. Lá você encontra sementes de hortaliça, adubos em geral, gaiolas e viveiros, ração para o seu animal e acessórios para o seu pet. Lá tem produtos Tramontinas, filtros de barro de todos os tamanhos, panela de ferro, batedeiras de açaí, máquinas para colher açaí e carabina de pressão e uma infinidade de produtos. Fale com Luiz no telefone 999711508 ou pelo WhatsApp 981371508. A Casa do Pecuarista está localizada na Rua Tiradentes 430, no centro de Macapá.
Centro de Referência em Atendimento à Mulher CRAM acolhe as mulheres vítimas de violência física, sexual, doméstica, social, patrimonial e psicológica. Caso você precise de orientação, ligue Macapá 98403-5107, Mazagão 98401-9768, Porto Grande 98403-8359, Laranjal do Jari 98403-1960, Oiapoque 98402-9406. Para mais informações, acesse nossas redes sociais semp.ap. Continue ligado com a gente. Essa é a Difusora Macapá e Governo do Estado, pelo Amapá inteiro. Diagro em ação. Diagro News, conectando você ao agro. A Diagro participará no dia 4 de dezembro da cerimônia de integração de mais 3 estados ao Plano Plurianual do SUASA 2023 a 2027, promovido pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. A cerimônia marca um passo importante na integração das ações de defesa agropecuária em todo o país, fortalecendo o planejamento e a atuação conjunta entre os estados e o governo federal. Orientações sobre a raiva animal. Diante da confirmação de um caso de raiva humana no município de Oiapoque, no estado do Amapá, podemos dizer que o vírus da raiva está circulando no estado. Mas é importante destacar que o provável local de infecção foi o Parque Nacional do Cabo Orange, uma área de conservação e, por isso, uma região mais isolada e onde não deve haver criação de animais. Mesmo assim, a Diagro reforça a importância de tomar algumas medidas preventivas. Entre elas estão a vacinação antirrábica dos herbívoros, com dose de reforço após 30 dias naqueles animais que estão sendo vacinados pela primeira vez para garantir a proteção do seu rebanho. Se os animais estiverem sendo atacados frequentemente por morcegos, o produtor pode fazer uso de uma pasta vampiricida. É recomendado manter os animais presos no curral ou em um local onde as agressões aconteçam e aplicar a pasta ao redor das feridas por pelo menos 3 dias seguidos. Dessa forma, pode-se diminuir a população dos transmissores naquela região e, assim, diminuir as agressões por morcegos hematófagos. Nunca se deve manipular morcegos caídos, mortos ou tentar destruir colônias de morcegos. Ao observar colônias de morcegos abrigadas em troncos de árvores, forros, poços abandonados e outros lugares na sua propriedade ou arredores, avise a Diagro para que possamos cadastrar e monitorar esse abrigo. É muito importante que todo criador fique atento aos seus animais. Se perceber algum deles apresentando sintomatologia nervosa, dificuldade para se locomover e se alimentar, como se tivesse engasgado, babando ou ainda sem equilíbrio ao caminhar, deve isolá-lo e avisar imediatamente a Diagro. No caso das pessoas, sempre que entrar em contato com animais que apresentem esses sintomas ou forem mordidas ou arranhadas por morcegos, animais silvestres, cães ou gatos, é fundamental procurar um posto de saúde imediatamente. Ao seguir essas informações, conseguimos mapear e monitorar a circulação viral e fazer uma vigilância eficaz contra a raiva, protegendo tanto a saúde dos animais quanto a nossa. Doutora Ana Carolina Moura, médica veterinária, auditora fiscal agropecuária, Diagro, ponto focal do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. Então, seguindo, doutora Kelly, aqui hoje, voltando ao nosso segundo bloco de perguntas para a doutora Kelly, que está participando hoje do nosso programa. Ela que é médica veterinária, especialista em gestão pública e mestre em ciências ambientais,
auditora fiscal agropecuária e diretora de defesa agropecuária da Diagro. Doutora Kelly, a Diagro, soubemos que a Diagro foi convidada para participar de um evento em Brasília deste programa plurianual do SUASA. O que consiste isso, doutora, esse convite? O que vai acontecer lá em Brasília? Tem um programa, né, que a gente estava comentando, né, o Programa de Defesa Agropecuária, ao envolvimento de todos os estados do Brasil. Esse é um evento em que se comemora a inserção de estados que não faziam parte e que hoje estão inseridos no programa, no Programa de Defesa Agropecuária, unificado, integrado, junto com os outros estados. Terão 13 estados a serem inseridos, a exemplo do estado do Amapá. E aí é uma forma de formalizar as ações que nós já estamos fazendo, né? Que nós já realizamos. A gente já executa, a gente já faz o monitoramento dessas ações. Então é uma formalização, né? Tornar público o Programa de Defesa Agropecuária do estado do Amapá e inserido no PPA SUASA. Quer dizer que é como se fosse uma oficialização da entrada da Diagro nesse conjunto no caso do Amapá, nesse conjunto de estados que já estão trabalhando. Quer dizer, apesar de que o estado do Amapá já está trabalhando, mas ele vai fazer parte de um grupo, né, para que entre em consonância, né? Eles conversam entre si nessas ações de agropecuária, né? De prevenções da defesa agropecuária. Exatamente, isso mesmo. É para oficializar, né? Oficializar esse momento de integração entre os estados. Aí, nesse momento, vai participar o diretor-presidente, Álvaro Cavalcante, e eu estarei acompanhando ele como a diretora de defesa agropecuária do estado. Houve alguma adaptação mais difícil ou ponto que exigiu mais investimento ou mudança de rotina? Não, porque assim, eu acho que nos direcionou da melhor forma para que tenhamos o melhor desempenho. Mas as ações, elas já vinham ocorrendo. De uma forma resumida, nós temos 20 ações fechadas nesse programa de defesa agropecuária. Temos ações de educação sanitária, tanto de sensibilização em relação à notificação pelo produtor, né, de aparecimento de alguma doença de interesse à defesa, ou então educação sanitária em relação à atualização cadastral. A própria atualização cadastral é uma das metas do programa. Número de veículos fiscalizados é uma ação. Deixa eu lembrar aqui que são 20, né? Fiscalização de estabelecimentos de abate também estão envolvidos, porque entender que defesa não é somente propriedade, é também estabelecimento. É o registro de estabelecimentos onde há produção tanto de origem animal quanto vegetal também. No caso já de beneficiamento. Exatamente, de beneficiamento. Vigilância ativa nas propriedades, capacitações aos servidores. Temos também como parte de meta do programa até a questão de estruturação das fiscalizações de barreira volante, né, onde a gente faz a fiscalização para identificar realmente se o que está sendo transitado está com o documento sanitário correto, se tem nota fiscal, né? Então, para que o servidor possa fazer isso, ele tem que ter estrutura, ele tem que ter um cone, tem que ter identificação da Diagro nesses locais, escada, né? Então, até a questão estrutural dessa equipe, a gente tem trabalhado em relação a isso. E outras atividades também, envolvendo não só a defesa, mas a parte da inspeção. Todas essas ações elas estão inseridas nesse programa. Certo. Doutora, na semana passada nós tivemos aqui a participação de uma pessoa do SEBRAE, né, falando sobre um evento que ia ter sobre o pescado. E nós soubemos, claro, que a Diagro iria participar desse evento. O que aconteceu nesse evento?
O que trouxe para nós, em termos de Estado, a execução desse evento, esse acontecimento? Foi um evento, né, que uniu produtores, as instituições do setor produtivo, pessoas interessadas em construção ou já em atividade em estabelecimentos de beneficiamento de produtos, de forma a discutir esse setor, né, da área produtiva de piscicultura. E a Diagro, ela participou no sentido de fortalecer a questão da importância do cadastro, de ter, às vezes o produtor ele acha que o cadastro na instituição, na Diagro, é somente de bovino bubalino. Então, que ele entenda que ele também, por ele ser o piscicultor, né, ter tanques em sua propriedade, ele precisa ter o cadastro na Diagro. E também, para ele movimentar esses animais, ele precisa também ter a guia de trânsito animal. E um outro fator importante, que é a questão da notificação de doenças. É o produtor comunicar a Diagro em caso ocorra morte de diversos animais, né, de vários animais, ou apresentar alguns sintomas, esses animais apresentarem alguns sintomas que sejam necessários vir a Diagro para fazer essa comunicação. Então, foi um momento que a gente teve de discussão com esses produtores. Nós tivemos representante do ponto focal do Programa de Sanidade de Animais Aquáticos, que é a veterinária Ana Amélia Borba. Tivemos a presença também da própria Ana Carolina Moura, que você citou, né, uma orientação técnica dela, também participou. Então, foi representante da equipe técnica de defesa animal da Diagro, juntamente também com servidores da inspeção, do serviço de inspeção também do Estado, participando. Acho que foi a Walter Lee que participou desse evento. Para discutir desse setor, de todas as etapas dessa cadeia envolvida, desde a criação desses animais, aquisição, produção, né? Exatamente. De alevinos, no caso, aí a produção e aí depois o beneficiamento, até quando chega no consumidor, né? No consumidor, exatamente. Então foi muito gratificante a participação, foi muito enriquecedor. E discutir e estar próximo ao produtor em relação a isso, dele entender que tem órgãos responsáveis por determinados setores, né? Que tirar aquilo que você até comentou ainda há pouco, tirar a imagem da Diagro como um órgão apenas de fiscalização, né? Entender que é um órgão de controle sanitário. Na verdade, a sanção é o último estágio, né, doutora? Só mesmo já... Exatamente, não é o nosso objetivo, fazer cumprir a lei, né, para que se estabeleça a questão sanitária de tudo que vai produzir dentro do Estado. Infelizmente, alguns só entendem o cumprimento da lei no momento da sanção, infelizmente, né? Para a gente chegar, para a Diagro chegar até a sanção, já foram tomadas várias medidas antes, né? Sim, várias tentativas, né? Várias tentativas, sensibilizações desse produtor, de conversar, de dizer a importância disso, porque para ter escrito numa lei, não é, até você falou, né, não é da nossa cabeça, é porque tem um motivo, existe uma base científica para ser naquele período, daquele formato, se é a aplicação de uma vacina, se é a atualização de um cadastro, se é a necessidade de ter uma guia de trânsito. A guia de trânsito não é para recolher dinheiro, não. A guia de trânsito é para afirmar que ele, sanitariamente, ele está ok, que ele pode transitar. Ele está saindo de uma unidade de produção registrada para uma outra unidade de produção registrada. Cadastrada, exatamente. Né? E que ele cumpriu as questões sanitárias e que a Diagro, em algum momento, realizou uma vigilância ativa nessa propriedade, verificou se realmente não há circulação de nenhuma doença, não há animal com sintomas de alguma doença. Tanto que muitas ações nossas, quando nós fomos fazer uma vigilância ativa, se a gente identifica um animal apresentando algum sintoma característico de alguma doença de notificação obrigatória, por exemplo, uma doença neurológica,
a gente vai fazer uma coleta desses amostras para verificar se realmente é uma doença de interesse da defesa. Se não, a propriedade é liberada. Então, a guia de trânsito é entender que para se chegar a emitir uma guia de trânsito, vários procedimentos, vários serviços foram prestados pelo Estado, né, pela Diagro, para poder dizer, você pode sair daquela propriedade e ir para uma outra, você pode comercializar, você pode ir para um evento de aglomeração, né, você pode levar seu animal para interagir com outros animais de outras propriedades. É uma segurança sanitária que nós estamos afirmando ali no ato de emissão de uma guia de trânsito animal. E lembrando sempre, né, doutora, que a definição de idade que o animal deve ser vacinado, o tipo de exame que o animal deve fazer antes de ir para o evento de aglomeração, esses exames que são exigidos, tudo isso é para garantir a sanidade do animal, né? Então, nada mais é do que a garantia mesmo de que tudo está bem com aquele animal, né? Já que ele vai aglomerar ou ele vai servir de alimento, então todas essas exigências são baseadas em estudos científicos, né? Exatamente. Para que a lei determine que precisa ser vacinado fêmeas, somente as fêmeas, contra a brucelose, numa idade vacinal de 3 a 8 meses, é porque se teve uma pesquisa, houve um estudo e que precisa ser naquele período, naquela idade e naquela espécie. Isso mesmo, tudo baseado em estudo científico. Então vamos aos abraços, Sônia. Isso, vamos dar uns abraços para os nossos internautas que estão ao vivo acompanhando o nosso programa no Facebook da Rádio Difusora Macapá. A Valterline Santos, Marinalva Santos, Alexandre Garcia, Ediel Neves, Odete Alfaia, Rafael Santos, Kelma Nascimento, Paulo Tarso Barros e Tamar Lira. Também mandar um abraço para o seu Raimundo, da dona Lucinilda, mandar também um abraço para a Suzy, para a dona Graça, para a Ana Vitória, estão também ligadinhos com a gente. E um abraço para a galera lá do DAF, né? Rosivaldo, a Cíntia, a Silvânia, a Neuza, Sônia, Vitória, Marcelo, Hélito. Desculpa aí se eu esqueci de alguém, mas um abraço para a galera aí do DAF, a chefia do Rosivaldo. E também um agradecimento especial à Polícia Militar do Estado, que dá apoio às nossas barreiras e garante a segurança dos nossos colegas que estão lá nas barreiras em Porto Grande e Cutias, né, doutora? A equipe estamos aí há meses, né, trabalhando, né, uma atuação que ela é cansativa, mas é importante, né, a defesa, a fiscalização de trânsito agropecuário, onde eles estão ali de segunda a sábado, faça chuva, faça sol, né, e é uma atividade primordial para a questão da praga, né, que nós temos da vassoura de bruxa, né, que pode ser, de repente, um convite, né, um outro colega nosso para vir discutir com vocês sobre isso, mas é uma atividade, então, reforçar esse abraço à equipe que está em campo. A equipe que está em campo e o agradecimento da Polícia Militar do Estado, um abraço aos colegas que estão aí na ponta, nas barreiras, nos municípios envolvidos no controle de trânsito. E agradecer aos nossos ouvintes, agradecer à doutora Kelly pela participação, agradecer por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco, abrilhantando o nosso programa com notícias fresquinhas aí do que está acontecendo na defesa agropecuária do estado do Amapá. Obrigada também, agradeço ao convite. Eu posso mandar um abraço também? Gostaria de mandar um abraço a toda a equipe que diretamente está trabalhando comigo, que é a Melissa Freitas, a Daniela Silva, a Daniela Rodrigues, Romeu Brito, Kelma Abreu, a Ângela, também um abraço para ela, que ela está aqui do meu lado. E agradecer a todos os ouvintes, espero que tenha sido o mais esclarecedora possível, né? Um assunto que, de repente, é um assunto muito técnico, né? Mas é um grande avanço para o estado do Amapá, né? O governo do estado ele tem sentido essa necessidade de preservar e investir no setor produtivo. E a Diagro, com sua missão órgão de defesa, né, de sanitário, estando à frente aí através do diretor-presidente
Álvaro Cavalcante, entender a necessidade realmente de ter um órgão de defesa ativo, e a gente procura fazer isso e interagir com outros estados também. Agradeço a oportunidade, o convite e parabéns pelo programa. Obrigado. E até o próximo programa, não é isso? Isso. Tchau, tchau. Tecnologia e amor pelo chão. Tiagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Do amanhecer ao